A fé está em todos os lugares. Ela rege qualquer coisa. É a sua fé que determina quem você é e para onde vai. Uma vez atacada, barreiras se levantam no seu interior. Sua capacidade de decisão é neutralizada e o resultado é uma vida subjugada pelo mal. Eu tinha problemas interiores, né? Era insegura, tinha assim complexo de abandono. Eu era muito infeliz. Então, quando a gente é infeliz, o interior não está bem, o resto da vida toda não fica bom, né? Eu tinha muita dificuldade de me relacionar tanto com os filhos, com o marido, por conta de muito sentimento que eu carregava dentro de mim. Mágoas desde a época da minha infância, traumas, tinha muito complexo de inferioridade, dependia muito das pessoas sentimentalmente falando. E eu cheguei vazia, pastor, perdida. Na verdade, eu não tinha nem expectativa que poderia haver mudança. A fé é alvo de vários ataques. Situações são criadas diariamente para destruir essa ferramenta que é capaz de transformar vidas e mudar situações inimagináveis. Tudo que você passar por causa da sua fé, se você não desistir, se você não negar a fé, se você não desertar, você vai receber isso. Isso vai se tornar para você um galardão quando você chegar no céu. É o preço que nós pagamos pela nossa salvação. Se você saiu do mundo, você deixou esse mundo, o reino desse mundo, então o que esperar dos que estão no reino do mundo? Esperar amor? Não. Se você não mais pertence ao mundo, então você já sabe, assim como o mundo odiou Jesus, o mundo odeia os que são de Deus. E vai fazer o quê? Nós temos que orar e pedir a Deus que tenha misericórdia deles, que os que ainda estão lá também venham para o reino de Deus. Quando eu cheguei na igreja, foi me apresentada uma fé que eu não conhecia. E através dessa fé, eu botei em prática o que eu aprendia na palavra de Deus e dali para frente a minha vida começou a mudar. Ouvindo a palavra, né, que é ensinada, coloquei em prática, obedeci. No começo foi difícil, porque a palavra ela vem contra a nossa vontade, contra aquilo que a gente tem o hábito de fazer, mas conforme eu fui colocando, ouvindo a palavra, obedecendo, me entreguei de fato e de verdade, as coisas foram mudando. A fé é inerente a todos. Se aplicada no reino desse mundo, torna-se natural apenas. Mas, se canalizada no reino de Deus, se transforma numa fonte de poder sobrenatural. Logo, os que vivem para esse mundo gemem sem esperança aqui. E quando deixar o seu corpo físico, sofrerá eternamente. Mas os que nascem de Deus gemem com esperança da glória de Deus, sabendo que existe uma vida eterna e a garantia de vitória diante das lutas. Daí eu me libertei, fui batizada com o Espírito Santo. Aí dali para frente um novo horizonte se abriu na minha frente, né? Conforme eu fui buscando, obedecendo, já começou a ver o sinal de paz, a cabeça, a mente começou a mudar, eu comecei a ter sabedoria para lidar com as pessoas, com o meu marido, com os meus filhos, e as coisas foram mudando, né? Hoje eu sou uma mulher forte, sábia, eu tenho paz, não existe mais nenhum vazio dentro de mim e, acima de tudo, eu me tornei filha de Deus. Ter o Espírito Santo, para mim, é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Porque se você tem as outras coisas e não tem o Espírito Santo, não traz muito resultado para a sua vida. Mas quando você tem o Espírito Santo, tudo que você conquista vira um mar de bênção na sua vida. Venha aprender a blindar a sua fé. Na oportunidade, você terá a chance de se conectar com Deus e ter uma experiência inimaginável. Quarta-feira, às 19 horas, na Catedral da Universal. Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. E já na abertura você pôde acompanhar um pouco do muito que tem acontecido
na vida das pessoas que frequentam as quartas-feiras na Universal, a experiência que elas têm tido com Deus, a mudança do seu interior. E você, como está a sua vida? Você que não tem conseguido dormir à noite, você que sofre com insônia, você que está passando por um momento difícil, de perda, de dor, você que está de luto, você que diz assim, olha, parece que Deus virou as costas para mim. Eu não consigo ter forças para fazer nada, eu não consigo ter fé. De repente, o seu maior problema é esse. Você não tem conseguido crer que o seu amanhã possa ser melhor do que o seu presente. Se você quer ajuda, nós estamos aqui para isso. Esse programa existe para mostrar para você que há uma saída, que há uma solução. Toda dor, toda angústia, todo vazio da sua alma, toda tristeza pela qual você tem sofrido tanto, isso pode cessar, sim, por meio da fé. E tem mais, você não está participando dessa programação por coincidência. Foi Deus que proveu esse momento para você. Talvez você diz assim, olha, o momento desse programa é o único momento que eu me sinto aliviado, traz um pouco de paz para mim. Mas isso não é tudo que Deus quer fazer, Ele quer mudar, Ele quer transformar a sua vida. Daqui a pouquinho você vai acompanhar um testemunho que vai mostrar isso na prática. Mas desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual gratuito, que aparece aí no seu televisor, 3216-6162, você pode ligar agora a pessoas que estão atendendo neste momento, vão ouvir você e vão também te orientar, vão te dar uma direção. Você precisa saber o que fazer para sair dessa situação, não é verdade? E pelo WhatsApp você pode entrar em contato conosco através do 11 35 73 3500. 11 35 73 3500. Você pode enviar sua mensagem de áudio ou texto neste momento. Pastor Pablo, nós estamos aí com SOS em mãos, as pessoas estão entrando em contato, recebendo aconselhamento, recebendo a direção que tanto elas precisam. É verdade, bispo, já temos aqui alguns nomes para ser inclusos na oração. A Giovana pede oração pelo seu casamento. O marido é viciado em bebidas e ela já não sabe mais o que fazer. A Vanessa pede ajuda em oração. Ela não consegue largar os medicamentos para dormir e também se encontra com problemas financeiros. Você pode seguir ligando ou enviando a sua mensagem que a nossa equipe irá ajudar você. Pois é, há muitas pessoas que estão nessa situação, não conseguem dormir, é depressão, ansiedade, pessoas que sofrem com crise de ansiedade, você que diz assim, eu estou muito preocupado com o meu futuro, o futuro dos meus filhos, você que está desempregado e de repente o dinheiro está acabando e você diz assim, como é que eu vou colocar o alimento na minha mesa para poder me alimentar e alimentar minha família? Então, há muitas coisas acontecendo que trazem preocupação, que trazem medo, que trazem insegurança. Então, entre em contato, busque ajuda a partir de agora. Vamos acompanhar a história da Áurea e a gente já volta. Quem olhava para mim não sabia como eu era por dentro. É como aquele ditado, por fora era uma bela viola, mas por dentro era um pão bolorento. Quando meu pai veio a falecer, a minha mãe nos reuniu, eu e meus irmãos, e nos disse que nós deveríamos estudar e trabalhar para ser alguém na vida. Comecei a trabalhar de dia, estudar à noite, em meio de muitas dificuldades. Às vezes eu ia dormindo até a faculdade de ônibus, que era longe, pelo caminho. Não tinha muitas vezes dinheiro para comer um lanche. Até que eu me formei em comunicação social, como relações públicas, comecei a crescer, trabalhei em grandes empresas e mesmo assim eu continuava investindo porque eu queria ser uma profissional diferenciada e eu sempre me destacava entre os primeiros 3 lugares. Muitas vezes em primeiro lugar, onde eu ganhei premiações, troféus, viagens. Eu ganhei joias, jantares. E de tanto eu buscar a excelência, eu acabei encontrando a decadência. Eu comecei a perceber dentro de mim uma tristeza profunda, uma tristeza que consumia a minha alma. Aí eu fui até o cardiologista
e fiz uma bateria de exames, não constatou absolutamente nada. E ele disse para mim: Dona Áurea, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, porque o seu problema é de ordem emocional. Eu bati em várias portas. Eu joguei búzios, eu participei de mesa branca. Quando eu saía daqueles lugares, eu ficava pior ainda do que eu entrava, que chegava a doer a minha alma, chorava de dor na alma. Então, eu tinha uma diarista e ela me trazia um copo d'água, que ela me via naquela situação, ela vinha toda amável, me trazia um copo de água e perguntava para mim se eu aceitaria uma oração. Eu não conseguia nem falar em meio de tantos choros, tanto soluço, só sinalizava com a cabeça que sim. Então ela fazia uma oração e eu me sentia melhor. Aí nós começamos a conversar e ela falava do amor de Jesus. Junto com aquela oração, ela me dava o jornal Folha Universal. Ali tinha vários testemunhos, vários relatos de transformação de vida. E um que me chamou muito minha atenção foi de um pai de santo. Nesse testemunho eu lia várias vezes, porque eu lembrava do meu pai, que era pai de encosto. Eu lia aquele testemunho e eu ficava me questionando como que ele conseguiu, como que poderia mudar daquela forma, né? Mas um dia eu aceitei o convite e vim para visitar a Igreja Universal. Eu fui muito bem recepcionada pelo corpo de obreiros. Eles pareciam anjos me conduzindo ao meu assento. Sabe por quê? Quando a pessoa está nessa depressão, nesse fundo de poço, quando você vê um carinho, uma pessoa que nunca te viu, te dá um pouco de atenção, ali eu me senti acolhida. E me recordo de uma pregação de Hebreus 4, versículo 12, que justamente fala isso. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que a pessoa, quando ouve a palavra, ativa a fé da pessoa. Eu desejei imensuravelmente entrar na Bíblia e fui mudando, fui percebendo isso. Jesus foi me mostrando, e um dia ele me mostrou, na minha casa eu tinha muitas bebidas importadas, tinham várias bebidas, uísques, licores italianos, vinhos californianos, tinha até uma bebida com umas partículas de ouro. Aí eu peguei tudo aquilo e despejei na privada e dei descarga. E as pessoas que olharam para mim fazendo aquilo, falou que eu estava louca. Aí eu falei, louca era a minha vida que eu tinha antes. Agora, eu queria deixar explícito para o Senhor Jesus que eu queria Ele, só Ele para mim. A minha vida ali, eu queria deixar claro para Ele que eu queria me inserir no reino dEle. Eu acordava de madrugada, num frio, eu lembro que estava um frio, para não fazer barulho no quarto, eu ia para o banheiro com cobertor e buscava o Espírito Santo. Todo momento na minha vida eu estava pensando nele, eu estava dirigindo, estava na balsa, pensava no Espírito Santo, eu quero ser batizada, eu quero o Senhor dentro de mim, eu preciso do Senhor, sem o Senhor eu não vou conseguir suportar. Foi quando eu percebi uma alegria tão grande, uma vontade de gritar para todo mundo que Deus existia. O batismo com o Espírito Santo é a maior dádiva que o ser humano pode receber, que é o próprio Deus dentro de si, é a plenitude de Deus dentro de si. No lugar daquela depressão, de toda aquela angústia, hoje eu tenho vida. Ele restituiu minha vida, restituiu os meus planos, meus projetos. Hoje ele me dá equilíbrio. Eu tenho equilíbrio em tudo que eu vou fazer. Eu sei que eu nunca estou sozinha, porque em todos os momentos das minhas dificuldades, eu sei que ele está comigo, que eu posso contar, que eu posso falar com ele e logo vem a resposta. As dificuldades da vida, as rebordosas, é inerente ao homem, mas quando você tem o Espírito Santo, nada. Hoje eu não preciso ficar querendo ter primeiro lugar, porque o primeiro na minha vida é o Espírito Santo.
Antigamente eu ficava correndo atrás de ser a primeira, ganhar troféus, de ser a melhor. Tudo isso, como está na palavra, é vaidade. Mas Deus dentro de si é a maravilha que qualquer ser humano pode ter. E para você que se identificou com o meu testemunho, eu afirmo para você que tem solução sim. A solução é Jesus. E eu faço um convite para você. Venha e participe de uma reunião, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor Jesus, o Espírito Santo me transformou, vai fazer o mesmo com você. Um dia, todo mundo vai morrer. Isso não é novidade para ninguém. Desta morte, todos já ouviram falar. Mas você já ouviu falar sobre a segunda morte? Sim, esta você deve lutar para não enfrentar. Por isso a Bíblia tanto nos alerta. Apenas o vencedor poderá evitar. Nesta quarta-feira, 6 de agosto, a continuação do estudo dos vencedores. Venha aprender sobre o livramento da segunda morte em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Essa mudança que Deus realizou na vida da Áurea, Ele quer fazer na sua vida também. Aliás, foi por esta razão que o Senhor Jesus deu sua vida na cruz, para que você tenha vida. E nós estaremos nesta quarta-feira tratando disso na Noite dos Vencedores, o livramento da segunda morte, que foi a promessa que o Senhor Jesus fez aos cristãos de Esmirna. Ele disse que aquele que vencer será poupado, não sofrerá o dano da segunda morte. Mas o que é essa segunda morte? Nós vamos tratar desse tema hoje. Eu quero convidar você que se encontra vivendo a mesma situação que a Áurea viveu no passado. Esse vazio que está aí dentro de você, que nada preenche, que nada resolve. Viagens, compras, dinheiro, conquistas profissionais, materiais, relacionamentos. Você não consegue ser feliz. Parece que tem um buraco dentro de você. Pois é, e tem mesmo, tem o lugar de Deus. Enquanto esse lugar estiver vazio, você não vai encontrar a plena felicidade. Se você quer preencher o vazio da sua alma, então hoje você tem essa oportunidade. Nós estaremos o dia todo tratando desse tema, mas em especial às 7 da noite. Você acompanha aí um pouquinho das imagens do que aconteceu na última quarta-feira, as pessoas buscando o Espírito Santo, se rendendo ao Senhor Jesus, entregando o seu coração, deixando que Ele venha habitar, preencher o vazio de sua alma. Você também pode ter essa experiência com Deus, independentemente da sua religião. As portas estão abertas para todos e nós estaremos juntos às 7 da noite aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. Se você vier de ônibus, todas as linhas que passam na Avenida Mauro Ramos param na porta da Catedral. Se você vier de carro ou moto, estacionamento gratuito para você. A entrada também você não paga nada. E temos também a creche para as crianças, para que você possa participar da reunião tranquilamente. Agora, o que é necessário é você tomar uma atitude. Como a Áurea um dia deu um passo de fé, né? Aquela pessoa que ajudava, ela levava o jornal e ela foi lendo os testemunhos e um dia ela despertou e veio. Que esse dia seja hoje para você, que você também possa despertar e buscar a mudança, a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Tá certo? Mas tudo depende de um passo de fé da sua parte. Olha só o que diz o texto sagrado que nós separamos para você hoje. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa é a promessa de Deus para você hoje. Se você hoje se arrepender da maneira com que você vem vivendo a sua vida, de tudo que você tem feito, esses anos todos que você vem vivendo longe de Deus,
longe do Pai. E se você se converter a Ele, você sabe que conversão é isso aqui, ó, é mudança de direção. É você fazer aquela meia volta e passar a buscar a Deus. Se você fizer isso, hoje tomar essa decisão, então os seus pecados vão ser apagados. Deus promete apagar os pecados, limpar você, todo o seu passado de erro e falhas, e te dar refrigério. Por isso, a oportunidade chegou até você. Nós vamos estar às 7 da noite aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro. Vamos falar mais a respeito disso. E nesse domingo, Dia dos Pais, Santa Ceia do Pai Celestial, nós vamos começar uma semana inteira de batismo nas águas. Acompanhe. Tantos erros te trouxeram até onde você não gostaria de estar. Mas, e se você pudesse recomeçar? Receber o perdão de Deus, apagar o seu passado e viver uma nova vida. Se há um arrependimento sincero, o batismo nas águas é a oportunidade de deixar para trás a vida velha e recomeçar de forma definitiva. Desta vez, no caminho certo. De 10 a 17 de agosto, a Semana do Batismo nas Águas. A grande oportunidade para você que deseja começar uma nova vida. Procure uma Universal e saiba mais informações. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. E o batismo está disponível para todos, independentemente da sua religião, se você é membro ou não da Universal. Você quer começar do zero? Eis aí a oportunidade para você. Neste domingo, Dia dos Pais, com a Santa Ceia do Pai Nosso, nós estaremos dando início, então, à Semana do Batismo. E falando em domingo, vamos acompanhar um pouquinho do muito que Deus tem feito na vida daqueles que frequentam a concentração de fé e milagres. A concentração de fé e milagres é a oportunidade para buscar as maravilhas de Deus. Nós não buscamos um Deus do passado, que fez sinais, que fez maravilhas nos tempos do Senhor Jesus apenas. Ele fez, faz e fará sempre. O que é preciso fazer para alcançar a resposta do Altíssimo? Onde há alguém que manifeste a fé, então ali haverá o poder de Deus para operar maravilhas. E foi essa fé que fez o poder de Deus operar o milagre na vida da Andréia. Eu fui diagnosticada com endometriose. Eu tinha cólicas muito fortes, né? Que os medicamentos não resolviam e desmaiava. Então, assim, quando eu ia trabalhar naqueles dias, eu passava mal no ônibus, né? E aquilo ali, pastor, me impedia de ter filhos, porque era, como falava o médico, uma guerra no meu útero ali, né? Procurei um médico para fazer um tratamento de fertilidade, para ver se ajudava. Meu esposo também tinha, né, uma certa dificuldade ali na fertilidade dele, então estava um conjunto, né? Para engravidar estava bem complicado. E daí, numa consulta que a gente foi com ele, ele disse para a gente que seria de 10 a 18% para eu poder engravidar. Ele não garantia que fosse uma gravidez assim, né? O percentual era baixo. E aí eu saí dali muito humilhada, assim. Eu disse, não, meu Deus, não dependo desse médico, eu dependo de ti, né? E fui pro altar com toda a força. E 2 meses depois do meu voto, eu fiz o teste, estava grávida, né? E pude daí tive uma gravidez abençoada e o fruto do resultado, né? Dessa gravidez está aqui do meu lado, que é o Augusto, tem 15 anos. Mas foi, assim, maravilhoso, né? A gente concluiu o sonho nosso da família. E eu fui curada da endometriose, nunca mais senti nada relativo àquilo. E fui curada. Além de alcançar a solução de um problema, as pessoas que participam da concentração de fé e milagres têm a oportunidade de ter uma experiência com o Espírito Santo. Diga para ele, meu Deus, dá-me um novo coração, me faz uma nova pessoa.
Me dá o teu espírito, a tua natureza. Transforma-me de dentro para fora. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu queria, assim, sofrer, porque eu achava assim, eu fiz meus pais sofrerem. Comecei a me automutilar, cortava meus braços, minhas pernas, tentei o suicídio 3 vezes. Eu não tinha sentido de viver. Desde criança, eu sempre fui triste. Eu não tinha, assim, vida. Então, eu comecei a vir. Comecei a buscar pela minha libertação, parei de tomar os remédios, né? Quando eu comecei a dormir, comecei a me alimentar, aí já não tomava mais remédio, parei de me automutilar, acabaram as crises de pânico, de ansiedade. Deus foi me dando só coisas boas. Então comecei a me entregar. Então comecei a vir aqui aos domingos também, me arrependi, me batizei nas águas e aí comecei a buscar o Espírito Santo. E aí tudo mudou, quando eu recebi o Espírito Santo. Porque eu recebi vida. Eu não tinha vida antes, assim. Eu tentava ser feliz. E tinha, assim, momentos que eu tava bem, mas nunca fui feliz. E naquele domingo que eu recebi o Espírito Santo, mudou dentro de mim, sabe? Eu tive paz, eu tive felicidade de verdade. Assim, hoje eu sou feliz, eu sou completa. Não importa se o seu problema é na família, na saúde ou na sua alma. Venha neste domingo com a sua fé e alcance o milagre em sua vida. Às 9h30 da manhã, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. E traga sua garrafa com água para o tratamento espiritual completo, corpo, alma e espírito. Neste domingo, Dia dos Pais, uma oração muito especial por todos os pais e a Santa Ceia do Pai Nosso. Vamos juntos cear e vamos dar início à Semana do Batismo. Olha, muita coisa boa preparada para você, vale a pena você decidir buscar a Deus. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade. Queremos entregar em tuas mãos a vida de todos que participam desta programação. E pedir, meu Deus, pelos hospitalizados, os encarcerados, aqueles que estão acamados, impossibilitados de vir à igreja, que a mão do Senhor os alcance para curar, libertar, mas acima de tudo, salvar. Ó, meu Deus amado, sabemos que o primeiro passo para o perdão é o arrependimento. E o perdão produz paz. E essa paz traz a alegria da salvação. Então que essa pessoa possa tomar essa decisão de te buscar, de se voltar para o Senhor, para que a sua vida seja transformada e haja tempos de refrigério. É o que nós determinamos pela fé no nome santo do Senhor Jesus. Que o dia de hoje, meu Deus, seja um dia abençoado, e que ela possa estar conosco logo mais às 7h, participando da Noite dos Vencedores, aprendendo sobre a segunda morte. O que fazer para não sofrer o dano da segunda morte? É o que nós determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que você está abençoado. A bênção no sentido de ter a sua fé despertada. Agora é necessário você buscar. Aqui em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, 7h em ponto. Durante o dia os horários estão aparecendo para você. Se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, no estado de Santa Catarina, estamos vivendo esse propósito da Noite dos Vencedores. Acesse agora universal.org/localizar e encontre o endereço aí na sua cidade. Que Deus abençoe a todos. Voltamos amanhã neste mesmo horário. Até lá.